Sejam todos bem-vindos ao VitalCast, mais uma iniciativa da Vital Treinamentos, no quadro do seu podcast DNA do Empreendedor. Quadro esse que, como você provavelmente já sabe, mas se não sabe, fica sabendo agora, visa entender melhor a história, a jornada dos empreendedores, para você que está empreendendo, muitas vezes se motivar, ganhar um pouco de energia, para você, quem sabe, quer empreender, se inspirar. E hoje tem uma história maravilhosa aqui, com um casal sensacional, tem um carinho enorme, são meus amigos mesmo. Uma história de viração, persistência. Eles são proprietários do Gelo São José, fazem um trabalho lindo na região. Hoje uma empresa extremamente conceituada, mas não começou assim, né? Começou com desafios e mais desafios. Se prepara que a história é linda. Estou aqui com o Anderson e com a Josi. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado. Vamos começar aí nessa história do DNA. A gente pergunta sempre como é que foi o trecho inicial, a primeira fase, como é que era a infância, era boa, teve alguma lição, tinha alguém que empreendia na família, passou por dificuldades, estava de boa. Começamos contigo, Eduardo. O que tu te lembra das tuas travessuras de moleque, irmão? Eu sempre fui um cara bem comportado, né? Há controvérsias aí. Contas que tu pode contar nesse horário. Não dá pra falar tudo, senão vai dar problema. Vamos nos cancelar aí. Bom, eu queria cumprimentar o Rafa, primeiro agradecer pela oportunidade. É isso, querido. E quem nos acompanha também, né? Então, eu me chamo Anderson Capitânio, eu sou natural de Mussum, mas fiquei pouco tempo lá. Nasci, fiquei 1 ano e 8 meses praticamente por lá. E aí já vim morar na Cidade Encantada, então. Por que a mudança? O pai, a mãe ganhou um emprego, arrumaram o que lá? Na verdade, antes da minha mãe engravidar de mim, ela teve 2 abortos espontâneos. Poxa. E para ela poder ter uma gravidez saudável, ela teve que fazer um tratamento. Enfim, nasci eu, bonito, esperto, cabeludo. Naquela época. Naquela época já era. Agora tu tá com o penteadinho bem piscina, né? Chiquinho, mas dá pra ver o fundo. Então ela veio para Encantado para facilitar para fazer esse tratamento. Isso. Não, na verdade nós ainda morávamos em Mussum. Nasci, tudo certo, toda a saúde do mundo. Aí em seguida ela engravida do meu irmão. Tá. Nós temos 1 ano e 8 meses, que é o Jefferson. E aí no meio da gravidez ela começou a ter alguns problemas de equilíbrio, não conseguia se alimentar e começaram a ir aos médicos daí. Ixi. E naquela oportunidade, naquele tempo, aliás, era basicamente tudo particular. O sistema SUS de saúde, não sei se existia já, mas era muito fraco. E meu pai tinha um recurso bom na época, porque ele era empresário lá no Sul, ele tinha uma casa de lanches, e por um tempo ele teve tocando esse empreendimento e estava bem financeiramente. E a minha mãe só piorava, e a medicina não conseguia descobrir o que ela tinha, aí o diagnóstico ficou em depressão. Tá. Então, por 5 meses, eles praticamente gastaram todo o dinheiro que eles haviam ganhado. Eu lembro que Te contaram, né? Contaram, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei com a minha avó materna, ela cuidou de mim, e quando a minha mãe completou 8 meses de gestação, como ela estava muito mal, meu pai teve que fazer uma escolha, né? Minha mãe ou a criança. Capaz. Na época. Foi bem difícil, assim. É uma escolha terrível, hein? Eu lembro que até na questão da anestesia para fazer a cesárea, teve que ser bem estudado o caso, porque dependendo de como ia ser aplicado, poderia não voltar mais. Foi bem difícil. Caramba, e aí? Tiraram meu irmão com 8 meses, e aí minha mãe seguiu no mesmo problema. Depressivo. Esse era o diagnóstico, Nossa. que na verdade não era, né?
Aí, meu irmão com 10 dias, 8, 10 dias de vida, minha mãe baixada aqui no hospital em Lajeado, não estava surtindo muito efeito a medicação, aí meu pai resolveu tirar ela daí. Tá. Vou levar ela para Porto Alegre. E lá minha mãe tinha uma irmã que morava lá. Tinha um apoio, pelo menos. Um apoio. Mas só que na época não era que nem hoje, que hoje tu tem localização pelo WhatsApp. Sim. Era um telefone de orelhão. Para Porto Alegre era uma aventura na selva de pedra. De Fusca. Era novo. Opa! 1990, então tava bom, né? O que é 1.500 já? Acho que era 1.500. Acho que era 3 cavalos, 2 empurravam e dirigiam. Mas pra época era o que tinha, né? Tava bem. Mas tava bem. E que no caso também, o que sobrou da época, sobrou a casa, uma geladeira e o Fusca. E o resto foi... O resto tudo na saúde. Tudo vendido. Televisão GT não tinha, sofá um velho e... Enfim. Foi indo. Já não tinha mais o que vender e minha mãe já não tinha mais muito tempo. Meu pai, então, ligou para essa minha tia, foram a Porto Alegre e ela estava esperando ele lá. Hospital Divina Providência. Chegou lá, um médico de 20 e poucos anos, examinou ela, passou um aparelho embaixo do pé dela, sala de cirurgia. Câncer na cabeça. Tu tá de brincadeira. Verdade. Na verdade, não é um câncer, é um tumor. Tumor na parte do cerebelo. E aí, homem? Na mesma noite já fizeram a cirurgia, tudo particular. Na época. Sorte que sobrou o Fuca, hein? E aí, ela tem uma cicatriz hoje aqui do meio da cabeça, até uma altura aqui da coluna. Operaram ela e chamaram meu pai, olha, provavelmente a tua esposa não vai mais poder caminhar, que afetou bastante. Já estava assim, não passava o dia seguinte. Já estava nessa situação. Tava. Isso já fazia a passagem. Eram 5 meses tratando para depressão e não era depressão. Era outro diagnóstico. O cara descobriu isso com um exame no pé. No pé. Um médico bem novo. Operaram ela ficou 1 semana em coma. Quando ela acordou, ela via tudo de cabeça para baixo. Ao contrário? Ao contrário. E aí ela teve que ter uma reabilitação, né? Aprender a andar, a falar, a escrever, a ler. Tudo de novo. Tudo de novo. E o meu irmão, nesse tempo, estava numa dinda dele. Daí. E aí minha mãe foi aos poucos se recuperando, e graças a Deus, hoje, ela e meu irmão, os dois estão bem. Mas ela ficou normal, assim, depois de toda a reabilitação? Na verdade, ela ficou com 2 sequelas. O ouvido esquerdo, praticamente ela não ouve, né? E ela teve uma depressão muito agressiva. Pós. E ela tem até hoje essa depressão. São 33 anos. Pô, teu pai também é um guerreiro, hein? Bastante, Poderia ter abandonado, né? Que muitos, por muito menos, já abandonaram. Já abandonaram. E ele teve essa dificuldade e passou, né? E eu lembro até hoje que eles comentam que na época, para fazer o pão em casa, né? Que eles faziam o pão em casa, ele precisava pegar o dinheiro emprestado para comprar o pacote de farinha. E aí, logo em seguida, a minha avó paterna acabou falecendo. Né? Uma pancada atrás da outra. Exato. A mãe do teu pai. A mãe do meu pai faleceu. E aí, como os irmãos do meu pai já estavam mais longe, com outras atividades, e o meu pai teve que começar do zero. Que a casa de lanche que ele tinha, ele acabou vendendo. Pra custear tudo e isso. Não tinha como tocar também, né? É? Tava só levando ela para médico. E aí, então, ele acabou voltando para casa paterna, né? Para cuidar do meu nono daí. Aí eu lembro bem que era uma casa bem antiga, assim. A gente criou lá. Eu fui para lá com 2 anos e pouco. E na época a TV que nós tínhamos era emprestada de um tio meu. Que depois acabou indo morar em outra cidade e levou a TV daí. Acabou com a diversão. Acabou com a diversão. Meu Deus. Mas o lado bom disso
é que nós não ficávamos só dentro de casa daí, né? Assistindo TV. A gente era bem ativo. Tinha que inventar alguma coisa para passar o tempo. Brincava com outras coisas. E eu logo em seguida eu ingressei no pré daí, né? No colégio. O meu irmão passou 4 anos no pré-escolar. Dos 3 anos até os 7. Pra poder ingressar na primeira. Na primeira, porque daí... Pensa num CDF. Né? Hoje ele é bancário. Ajudou, Os prematuros, geralmente... Verdade. E aí, então, meu pai começou do zero ali, e minha mãe junto, né? Aí, serviço, o que vamos fazer? Pedreiro. Tinha vontade, pouco estudo. Pra época, era o que... Lembrando, naquela época não é que nem hoje, né? Um pedreiro tem uma remuneração bem boa nos dias de hoje, né? Mas na época também era bom. Era bom. Era bom. Aí eles começaram um tijolinho cada vez se erguer de novo. Novamente. Mas nós éramos, assim, muito pequenos. 1 ano e 8 meses de diferença. Curto prazo. E eu lembro que... até hoje eu lembro que nós passamos vários anos ganhando roupa. Para ir pro colégio. Uma parente nossa também. Porque na época nós não tinha como comprar e bancar. Família próxima ajudava. Ajudava. Era uma prima do pai que ajudava, pra te falar a verdade. E tempos atrás encontrei ela. Eu fui e dei um abraço nela e disse, eu queria te agradecer, né? Porque todos aqueles anos vocês que vestiram gente. Pô, que lindo, cara. Eu lembrei. E aí, então, essa... Uma roupa nova tu foi conhecer quando? Com 8 anos, 9? Provavelmente. No crediário ainda. No crediário. E então, a minha infância, eu não me queixo, sabe, eu penso que nós tínhamos que passar por isso. E logo em seguida, daí, anos depois, 3, 4 anos depois, aí acaba falecendo meu nono, daí, paterno também. Sim. Então meu pai ficou na casa e nós trabalhávamos aí com ele até... Eu desde novo sempre quis fazer alguma coisa. Tinha uma olaria perto de casa lá. Tá. E eu com 10, 12 anos queria trabalhar lá, né? Eu acho que eu pesava uns 30 quilos molhados, assim. Se molhasse, né? Senão um pouco menos, né? De blusão. Ficar bem. E aí não me aceitaram, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Aí eu perdi a batalha. Poxa vida. E aí na época eu queria fazer alguma coisa, né? Eu queria ganhar dinheiro. E lá em casa, como era mais no interior, meu pai tinha também uma plantação de cana, que eles fazem melado, açúcar, rapadura, essas coisas, sabe? Até hoje ele ainda trabalha com menos, né? Mas trabalha. Sim. Mas aí para nós não era viável, né? Para eles era bom, ajudava, entrava o dinheiro para eles poderem manter a casa. Mas para nós não era viável. Aí o que aconteceu? Meu pai então trabalhava de pedreiro, voltando um pouco, né? E aí, certa altura, ele corta os dedos no circular. Não. Isso foi em 95, acho que foi. Meu 97. Deus. E aí ele não conseguiu mais pegar a colher de pedreiro. Porque ele ficou sem esses 2 dedos e esse ficou aleijado. E aí tiveram que reinventar de novo. Aí eles foram plantar cana e fazer essa parte. Aí ele teve que largar a profissão. Teve que largar a profissão. Eu lembro que ele saía, fazia trabalhos em outras cidades e minha mãe ficava com nós 2 pequenos. Certa altura lá, eu era o que comandava... A família. Não a família, mas o meu irmão, né? Aí, certa vez, minha mãe tinha um galinheiro lá e eu, bem esperto, entrei lá com uma vara e toquei tudo pra fora, os galinheiros. E o meu irmão junto. Aí, quando a minha mãe voltou... As galinhas tudo pelo meu irmão, ela pegou. Eu fui na vizinha. E o meu irmão levou uma baita lição. Puxa vida, se ele tá nos assistindo, ele tá... Eu lembro. Meu irmão ficou quase louco aquela vez lá. Aí, quando aconteceu isso com meu pai, ele voltou, então. E eu sempre naquela expectativa de fazer alguma coisa. Quando eu completei 14 anos... Eu pensei, bom, eu vou no juiz e ele vai ter que me liberar para me trabalhar. É mesmo? Verdade. E eu consegui um emprego e tudo. Mas como era uma empresa insalubre, o juiz não liberou.
a trabalho. Segura um pouco aí, Anderson. Vamos ouvir a história dessa moça para ela ir te acompanhando até o momento que vocês vão se encontrar ali na frente. E tu, Josi, o que tu lembra da tua primeira trajetória aí da infância? Então, deixa eu me apresentar, né? Sou Josiane Bouvier. Capitã. Capitã. Já pode ficar com a herança. Então, a minha infância foi tranquila, bem de boa. Eu e mais 2 irmãos mais velhos. Eu sou a temporona, né? Rapa do tacho? A época dos comprimidos de farinha. Então, o pai e a mãe, quando eles se conheceram, eles foram para São Paulo, né? Para ganhar um pouco mais a vida, né? Isso. E lá eles trabalhavam em churrascaria. E aí eles tiveram uma irmã lá. E aí ela não se adaptou, na verdade, ao estado, né? Ao calor do estado. A tua irmã? Isso, a minha irmã mais velha. E aí levava no médico, levava no outro, ela sempre não estava legal. E aí chegou no médico que ele disse, essa menina precisa de frio. Tu tá brincando. Vocês têm que voltar pro sul. Aí foi o que eles fizeram, né? Pra parar de... E resolveu o problema? Resolveu o problema. Puxa! Eu acho que foi sorte, né? Tu acha? Foi, né? Isso aí. E aí depois veio o meu irmão. E aí depois eu por último. Eu sou natural de Mussum também. Mas não se encontrar na infância lá. Na verdade, eu fui lá pra nascer. Tu andava bem acompanhada, né? Diferente do Anderson. Como eu digo, eu fui lá para nascer e voltei. A mãe foi para uma consulta, que naquela época eles consultavam bastante em Mussum. O hospital de lá era muito bom. E eu acabei nascendo lá. Aproveitou a oportunidade e resolveu nascer. Nasci, isso aí. Mas daí voltou para Encantado. Sim, nós morávamos em Encantados, tudo. A mãe era doméstica e o pai trabalhou anos na Dália, ali em Encantado. E infância bem tranquila. De boa. Aproveitei bastante, brincar bastante, meu Deus. Muito, muito bom. E o que tu não passou de trabalho, o Anderson passou, pelo jeito. Graças a Deus foi mais tranquila. E aí, aos 14, irmão, tu tentou arrumar um trabalho, o juiz não deixou, e aí? Como é que vão fazer para ganhar dinheiro? O problema continuou. Aí eu comecei a descobrir que eu era meio nervoso daí. Aí eu comecei a entender que eu já tava... Foi no primeiro ou no segundo assassinato que tu era nervoso? Vão me levar preso. Aí então o que aconteceu? Um tio meu, na mesma época, havia comprado uma praça de distribuição de leite. E no sábado pela manhã, o sócio dele geralmente gostava de uma balada na sexta-feira, não trabalhava daí, né? Beleza. Aí me ligaram, tu quer trabalhar? Não. Tô pronto. Vamos lá, né? Saía às 6h30, 6 horas da manhã, me pegava em casa, e nós vinha até a Fazenda Vila Nova, carregava o leite, sábado de manhã, e alguns pontos a gente já vinha entregando, né? Tudo que eu gostava de fazer, né? E aí, então, eu comecei a ganhar uns trocos já, né? E aí, um período aí, eu vendia sorvete também, de casa em casa. Com aqueles carrinhos assim? Não. Com isopor? Não, meu pai e eu, no caso. Uma caminhonete, um freezer em cima. Já era um trocinho melhorado. Mais ajeitado, né? Na verdade, foi um pouco antes de eu começar a fazer a entrega de leite, que a gente fazia essa parte aí. E o sorvete vocês compravam para revender ou vocês fabricavam? Não, a gente comprava num tio meu que tem até hoje... sorveteria. Isso aí. Tô fazendo ponto aí, positivo. Me libera uns 10% da comissão. Fala a marca. Sorvelato. Sorvelato, Encantado. Sorvelato, sorvete de leite. Né? E aí, então, eu trabalhei um período antes dos meus 14 fazendo essas entregas de sorvete. E aí o meu tio me ofereceu essa oportunidade e aí eu fui ajudar eles. Todo sábado eu ajudava ele. Teve sempre um movimento por buscar dinheiro, por buscar uma renda. Isso. Né? Tu acha que era porque a dificuldade estava presente, era algo teu que tu queria ter o dinheiro, os dois? Eu penso que uma metade é em função da minha infância. Que tu viu que faltava. Porque nós realmente faltava bastante. Né?
Nunca passamos necessidades, assim, alimentação, isso não. Isso sempre foi tranquilo. Mas era aquilo, né? Mas era aquilo. Era o básico e deu. Exato. Mas nunca faltou comida na mesa. Graças a Deus. Graças a Deus, que para muitos faltam. Até hoje. Por ironia do destino. Por ironia do destino. E a outra parte era um movimento que eu fazia porque é o meu perfil. Uhum. Né? Como eu sou hoje, eu melhorei, graças a Deus. Uhum. Mas era o meu perfil, essa minha vontade de ter as coisas, sabe? E então eu comecei a ajudar ele. Ajudei ele, meu tio lá por uns 2 anos, acho. Que começou nos sábados. Isso, eu saía no sábado. E depois efetivou assim todos os dias? Na verdade, o combinado era nos sábados e no verão, que entregava para muita sorveteria. Uhum. E aí depois no inverno eu ia ficar em casa, né? Mas aí, por fim, eu acabei indo... Engrenou, E aí, quando eu completei 16, aí fiz minha carteira de trabalho. Tá. Além de carregar leite, eu carregava frango também. Também? Nos aviários à noite. Eu ia num tio que era meu, freelance. Num tio meu, no interior lá de Roca. Que era os criadores da Dália ali, que criava. Era integrado, né? Uhum. E aí, como eu, na época não tinha essas equipes que existem hoje, eu pegava o vizinho, pegava a família, E aí eu ia, né? E aí eu ajudava à noite todas as vezes também. E... Já tinha experiência de casa com as galinhas, agora só tocava o caminhão. Bem lembrado. Aquela vez lá eu achei que ia dar ruim pro meu lado. Sabe que eu tinha a vizinha, a avó Nilce lá, que gostava da gente como netos. Eu chamava de vó, mas não era. E aí então, 16 anos, fiz minha carteira de trabalho, meu primeiro emprego, fábrica de calçado. 200 e... Um pouquinho mais para perto só o microfone. Ele tem esse movimento aqui para puxar. Puxa para fora aqui. Aí. Perfeito? Não, para frente, desculpa. Ele tá me dando sinal lá que é para frente. Bota para mais longe. Acho que agora deu. Tá e bem? Aí? Tá. E aí com 16, então eu acabei indo trabalhar nessa fábrica, que era lá em Mussum. Uhum. Era R$260 o salário meu. Opa! Não era uma grana. Ou era pra quem não tinha nada. Era uma... Tu ganhava um salário. Um salário mínimo pra época. E aí o meu pai... aí eu ia de manhã com o gerente pra empresa, sempre mais cedo. Ele ia pra lá, ele me pegava, ficava no caminho. E eu morava em Encantado aí na época. Uhum. E aí meu pai vinha me buscar todo fim da tarde pra mim estudar de noite. Não parou de estudar? Não, passei pra noite, mas aí não me acertei muito bem. À noite eu acabei depois fazendo supletivo lá e acabei terminando. Vai se errar. Isso aí. E por lá eu fiquei 1 ano e 4 meses. Aí a empresa meio que decretou falência lá, que era uma época difícil pro calçado. E eu fiquei uns meses no seguro-desemprego com a ideia de voltar, de retornar para a empresa, que era para reabrir, né? E aí então não deu certo. A empresa não reabriu? Não, demorou muito. E aí tu arrumou o que para fazer? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa em Encantado, que era uma fábrica que produzia fibra e travesseiro, essas coisas. Um primo meu trabalhava lá, estavam precisando de gente, e ele uma boca. Era vizinho meu, né? Eu ia com ele daí. Como eu não tinha carteira, não tinha moto, não tinha nada. Aí eu comecei a trabalhar lá com ele daí. Aí eu fiquei por lá quase 7 anos. Fiquei na empresa, trabalhando. E foi teu último emprego antes de começar a empreender, não? Isso aí. E como é que surgiu a ideia de botar a São José? Bem, eu mesmo trabalhando lá, ainda tinha vontade de fazer alguma coisa. Então o que é que eu fazia na época? Como nós produzíamos a fibra que ia no edredom, eu comprava a fibra da empresa, eu trabalhava lá dentro, comprava o tecido de um terceiro, pegava as amostras, né, que eles falam no catálogo, eu ia na casa da pessoa e ela escolhia a estampa que queria, fazia personalizado, o edredom. E aí eu mandava costurar fora. Capaz, cara. Eu fiz isso 2 anos, eu fiz isso. Isso, deu um extra. Deu um extra e deu certo. Poxa. E aí eu vendia a fronha, vendia o travesseiro, vendia o conjunto. E tu chegava de porta em porta? De porta em porta, indicação, sempre tinha quem visitar.
E eu tinha muita vontade de botar uma empresa, então, de edredom. Cama, mesa e banho. Né? Sim. Uma confecção. E eu pus até o nome, fiz cartão, Confecções Caravaggio. Era o nome. Garoto! Na época. E era uma coisa que estava andando bem. Né? Aí, mas eu pensei, eu sozinho vai ser um pouco complicado, né? Eu pensei, né? Não tinha muito recurso e espaço não tinha, que eram máquinas caras para a época, né? Aí, conversando com um amigo meu, ele, vamos ver e tal. E aí começamos a conversar e aí a pouco ele disse, tem uma lancheria assim, tal cidade. Cara, lá é uma dificuldade para conseguir gelo bom lá e tal. E aí quando ele falou, me deu um estalo assim na cabeça. Vamos abandonar os cobertores. Falei pra ele. Na hora? Não, vamos fazer. Não, eu não quero mais fazer, eu falei pra ele. Vamos ver esse negócio do gelo. Tá. Mas na época era tudo muito difícil, porque a internet era fraca. Tava começando, né? Isso foi em 2011. Tu já tinha conhecido a Josi aí, não? Isso, eu conheci a Josi em 2010. Conhecia. Vamos ver a versão dela. Como é que foi, Josi? O início desse namoro aí. Então. Bom, né? Bom, né? Não, foi show de bola. Foi amor à primeira vez? Na verdade, eu tava meio assim, né? Como ele disse, só queria estudar e convidava pra sair, só queria estudar e tal. Foi que eu judiou ele um pouquinho. Judiei um pouquinho, assim. Pouco não, bom. Mas valeu a pena, né? E na época tu já trabalhava, Josi, ou só estudava? Quando eu conheci o Anderson, sim, eu estudava e trabalhava. Ok. Trabalhava no escritório de contabilidade. Que foi onde tu ficou até pouco tempo atrás. Né? Isso, antes de entrar no gelo. Isso aí. E aí começou o namoro. Isso, quer agregar algo dessa história, hein? Eu lembro que uma vez eu passei numa casa lá, eu roubei uma flor lá e caiu o vidro do carro embaixo. Verdade. E pior que eu não conhecia minha sogra e meu sogro, né? E eu cheguei lá pra pegar ela e ir embora já, né? E aí o cara não fechava o vidro, e aí ela não vinha, e aí o meu sogro lá dentro, eu não sabia se ele tava bravo, se ele tava rindo, que eu não conhecia. Aí a minha sogra vem pra rua e diz, pode entrar! A desgraça vai ser completa. Aí tu foi todo corajoso. Eu fui, né? Na época eu lembro bem, eu tinha cabelo. Na época eu tinha cabelo. Um pouco mais comprido, meu sogro me olhou. Mas na época eu não sabia que ele era brincalhão, né? Sim. E gente boa, né? E aí eu comecei a suar lá e tal. Aí quando ela veio, eu já fui, daí fui embora. Vamos. Não, foi uma virada de chave na minha vida, a Josi. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque eu sempre pedi a Deus que colocasse uma pessoa boa no meu caminho. Sempre. Desde que eu larguei a farra, que eu fazia nesse mundão de Deus aí, e que eu comecei a ficar mais maduro. E, por coincidência ou não, nós nunca havíamos se esbarrado, se encontrado, nada. Conheci ela, na época era o Orkut ainda. E a diferença é pouca, né? A diferença é pouca. 3 anos só. Porque ela não era muito de sair, eu era de sair, né? Sim. E um dos motivos foi esse, que eu sempre pedi pra uma pessoa boa na minha vida, e outro que ela me ensina muito também. Eu sempre achei que eu era o dono da razão, que as coisas tinham que ser do meu jeito, que não poderia ser diferente, que ia dar tudo errado. E ela, por várias vezes, me ensinou bastante coisa. E pessoas assim te agregam, né? Sim. E ela, ao contrário de ti, ela tem uma paz, assim, né? Que tu é um cara com muita iniciativa. Tu é 220, né? Energizado. A energia é 110, né? Eu lembro que o Rafa... aproveitando até o gancho aqui, venham fazer um curso aqui na Vital, que eu vou dizer que vale muito a pena. Porque se vocês me conhecessem antes, vocês iam pegar. E o Rafa um dia me falou, cara, tua energia é muito alta. E eu, o quê? O que tu falou? Tu tem muita energia. E eu não entendia na época o que era, né?
Mas depois o treinamento me ajudou também muito. Né? Que bom. Muito mesmo. E eu não falo isso porque nós estamos aqui, porque isso a gente leva para a vida mesmo. Né? E a Josi, ela é muito de apoiar. Quando a gente acha que vai perder a batalha, ela... Tá ali consistente. Vamos lá. Né? É um papel interessante, né? Tu ter alguém para empreender que te dá esse zelo, esse cuidado, essa parceria, né? Fica mais fácil, né? A gente tava falando antes de começar a gravação, né? Porque como é difícil, né? Começou a empreender jovem, né? Se tu não tem alguém, tu te divide entre a festa e o negócio, e normalmente a festa ganha. Esse negócio é um pouco mais divertido. Eu tinha 23. 22 para 23, né? E aí diz, vamos começar o negócio do gelo, mas vamos começar. Mas entre a ideia e fazer acontecer, o que aconteceu tudo? Então o que acontecia? Lá na empresa onde eu trabalhava, essa da fibra, lá tinha muita hora extra, né? E eu era apaixonado em fazer hora extra porque ganhava mais dinheiro. Sim. E a turno era 24 horas, eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, mas o pessoal da noite muitas vezes não queria fazer a extra e me ligava. E eu ia 1 da manhã, ia às 2, ia às 3. Tudo que horário? Tudo que era horário. Eu ia pra lá e trabalhava a noite toda e o dia todo. Poxa, 12 horas era 18 horas? 16 horas. Mas praticamente 16, 17 horas. Boa. E aí então, eu sempre nessa vontade de fazer alguma coisa. Aí então, eu disse pro meu amigo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar, eu falo com mais um amigo meu lá na empresa que também tem vontade de fazer um negócio, e vamos ver se a gente começa nós três, então, né? E assim, eu tinha vontade, queria fazer alguma coisa, mas a gente não tinha dinheiro, não tinha espaço, não tinha conhecimento, só vontade. Mas vocês pensavam fazer o gelo como? Nos freezer normal? Não, aí a gente começou a ir atrás. Começaram a pesquisar. Conseguimos um espaço então na casa desse meu amigo que trabalhava comigo na empresa. A prefeitura liberou, eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde na empresa da fibra e das 6 da tarde às 10 da noite erguer parede para fechar o lugar. Rebocar, tudo nós que fizemos no lugar. Botar piso, tudo nós. Uns 30 metros quadrados, acho que tinha mais ou menos assim. Eu lembro que nós compramos uma maquininha de gelo, 100 quilos. Mas já abriram como tinha que ser, com alvará. Tudo certo. Tudo dentro dos conformes. Juntaram os pila que vocês tinham que deu para ir fazendo. A obra nós conseguimos tocar com recurso próprio. Mas a máquina, o freezer e o restante nós financiamos tudo. Eu sempre brinco que nós não começamos do zero, nós começamos do negativo. Sim, com dívida. Com dívida. Foram R$9.900 que foi financiado na época. E isso, vamos lá, né? Financiamos, vamos lá, vamos dar um jeito de pagar. Aí por de novembro de 2011 a fevereiro de 2012, eu segui na empresa da fibra e seguimos tocando gelo também. Né? Dividindo. E o que tu ganhava lá, pagava as outras contas. Ajudava a pagar as contas e manter, porque nós não tínhamos cliente. Fabricava o gelo e fazia o quê? Tinha que abrir cliente. E quem é que abria? Nós mesmos também, mas aí o tempo era pouco. Você se dividiu entre 3? Não. Um dos sócios que não trabalhava comigo na empresa tinha uma casa de lanches em outro município. Que era o cara que tinha necessidade, era o primeiro cliente. Esse era o primeiro cliente. E aí então eles também tinham sociedade lá. Eles tiravam umas folgas daí, né? Aí na folga ele vinha me ajudar, né? Mas tudo certo, isso era o combinado, não tinha nada errado. E aí esse meu outro sócio da empresa ajudava como podia também, né? Porque ele tinha nenê pequena já, e enfim, tinha a casa dele já, né? Pra tocar também. Então o cara que tinha mais tempo pra trocar o negócio era tu. Era eu, E aí então de novembro de 2011 a fevereiro de 2012, nós trabalhávamos assim. Até que, na verdade, em janeiro de 2012, eu acabei sofrendo um acidente na empresa. O que aconteceu, homem? Eu machuquei o meu braço, trincou o osso, e numa máquina lá. Daí então eu fui para o hospital, me engessaram lá. Tu vai ter que ficar em repouso e tal. Aí eu ficar em repouso era meio complicado. Às vezes tá indo que ela disse, eu sei bem como é que é. Às vezes eu saía da casa dela. Ele diz, vão descansar e pega uma enxada. Assim. Mais ou menos. E aí, às vezes eu saía da casa dela.
até lá a nossa fabriquetazinha de gelo, que dava uns 8 km ao pé. Com gesso. Gesso na mão. E chegava lá e queria fazer alguma coisa, não conseguia fazer. Aí eu lembro que umas vezes eu chegava lá, daí esse meu sócio saía para voltar pro centro no dia indo a pé, né? Que podia pegar uma carona, né? E era tudo assim. E aí eu fiquei sabendo na época que tinha uma empresa lá em Encantado que estava querendo vender uma fábrica de gelo. Que era o nosso concorrente. E eu fui lá. Fui lá, olhei o que o pessoal tinha. Não era muita coisa, assim, né? Mas para nós já era... A estrutura deles era melhor que a de vocês. Era um baita passo já no negócio. Uhum. E aí falei com os meus 2 sócios, e ficamos meio assim, vamos fazer, vamos, e dinheiro? Vamos financiar de novo, né? E aí, homem, mais uma conta. Mais uma conta. A gente já paga a primeira ainda. Mas tinha linha de crédito, pelo menos, disponível. A gente teve que fazer uns mesh, tipo os parentes, tirar alguma coisa. Pegamos um pessoal lá que nos ajudou daí, né? Tá. E aí compraram os equipamentos. Compramos 2 máquinas que não davam uma, né? Na verdade. Mas o nosso principal objetivo era os pontos de venda. Sim. Como a gente não tinha, a gente precisava. Né? Já ela, curiosidade, já era do São José? Já era, que o pai da criança do batizado fui eu, na verdade. Por que São José? Na verdade, como a gente teve essa primeira conversa do gelo na casa desse meu amigo, que era no bairro São José, eu fiz uma promessa, que se desse certo, se eles aceitassem, eu ia botar o nome do gelo São José. É a primeira vez que eu falo isso, não é? É. Inclusive, Porque a conversa foi lá no bairro. E hoje, por ironia do destino, a indústria é no bairro São José. Que coisa, né? Tua vida é cheia dessas conexão, né? Pra mim que conhece mais, é cheio dessas casualidades, coincidências, assim. Coisas divinas. Tá, e quanto tempo vocês, porque hoje, né, tu e a Josi, né? Mas Sim. quanto tempo ficaram os 3 sócios? E daí então, quando nós adquirimos essa outra empresa, uma máquina de gelo veio lá em casa, que eu dormia no quarto, e ela ficava no porão, e ela só incomodava. E aí não... Ela ficava trabalhando. Ficava trabalhando. Instalou ela embaixo. Isso. Porque não tinha espaço naqueles 30 metros quadrados lá. Não. Nós tínhamos uma máquina de gelo, um freezer. Quando compramos o outro freezer, não tinha mais lugar. Acabou o espaço. Aí nós não tinha dinheiro, não tinha lugar. Tava tudo meio bagunçado o negócio. Meu Deus. Mas aí quem que vai tocar, né? Aí os meus disseram, tu tem que tocar, né? E aí eu saí da empresa. Em 2012, fevereiro de 2012. Pediu as contas e se grudou. Voltei do minha licença, do braço, e já pedi as contas. E aí, cara, vamos lá então. Aí nós não tínhamos caminhonete para entregar ainda, né? Entregava como? Aí nós tínhamos que comprar uma, né? Uma Pampa 0 em bala, 91. Gastava mais que... e aí, porque ela bebia mais que eu. Aquela hora bebia mais que eu. Mas chegava a desligar lá na descida? Não. Várias vezes. Mais incomodava que trabalhava. Mas era o que tinha, né? Ficou um fiado também, aquela. Não dá nem pra reclamar. Graças a Deus. 2 da entrada e o resto tá perdendo de vista, assim. Mas aí o pessoal conhecia nós, aceitou, né? Nós já pagamos ela, tá tudo certo. E aí cheguei pra mostrar a Pampa 91 pra ela, todo orgulhoso, né? O brinque. Cheguei lá na porta da casa dela e disse, mulher, vamos dar uma volta. Aí o que aconteceu? Ficamos emperrados. Primeira volta, tinha que estar empurrando, Jô. Direção não virava mais. Aí direção ainda. Estragou a direção da caminhonete. Aí voltei lá pra falar com o cara da revenda, ele deu uma tapeada, ficamos com a bucha, não adianta. E era o que tinha também. Sim. Então nós conseguimos um espaço do poder público, saímos desse pequeno local e conseguimos, aí já era 60 metros quadrados. Já dobrou o tamanho da indústria. Isso aí. E aí instalamos as máquinas lá e como nós não tínhamos recurso para comprar uma câmara fria, eu comprava um freezer, outro freezer. Enfim, nessa transição de um espaço ao outro, aquele meu amigo que era sócio que trabalhava na mesma indústria que eu, preferiu sair da sociedade. Uma opção dele. Uma opção dele, E aí nós sentamos, mas aí como a gente não tinha patrimônio, só tinha dívida, nós tivemos que fazer um acerto extraoficial lá. E aí então, eu fiquei um pouco mais sozinho, né?
Porque aí, então, o que eu fazia? Eu fazia... Porque o outro tinha lancheria, tava em outra cidade ainda. Então eu embalava, eu entregava, eu tirava pedido, eu fazia a nota, eu fazia tudo eu, sozinho. Não tinha recurso para pagar ninguém também, né? E aí nós saímos de uma produção de 100 quilos diária, com a compra dessa outra empresa, e passamos para 400 quilos, assim, mais ou menos. Aumentou 300%. Mas as máquinas que nós adquirimos não funcionavam direito, né? Então a gente... Foi ali que tu te formou em mecânica. Mecânico, eletricista, terapeuta, psicólogo. Veio um pacote junto. Ele era muito mais nervoso naquela época? Como é que era, Josi? Conta pra ver nós a verdade. O Anderson, a verdade, ansioso, né? Ansioso por querer fazer tudo. E às vezes não tinha recurso, não tinha como, não tinha gente, né? E aí era mais difícil. Aí ele ficava nervoso. Esbravejava. Isso aí. Mas assim, ó, ele sempre persistiu muito. Isso eu admiro muito nele, que é a persistência, não a garra, né? Não deixar para trás e até fazer. E foi sacrificoso pro relacionamento, abrir mão de sair, de estar, muitas vezes para ficar trabalhando, ou conseguia ter um certo equilíbrio? Não, era bem tranquilo, até porque eu também trabalhava fora, então, e tipo assim, nas horas que eu podia, eu sempre ajudava ele, que eu gostava, porque eu via que ele tinha aquela vontade de fazer alguma coisa, de empreender. Então, eu sempre incentivei ele muito e quando eu pudesse, eu sempre ajudava ele, né? Isso aí. Que legal. Tá. E aí, tu foi tocando solito, irmão? Isso. E aí, depois? Aí então, de 2012 a 2014, eu trabalhava nesse sistema aí. Fazia tudo, aí vinha meu cunhado me dar uma mão, meu irmão, meu pai, minha mãe. Mas o que acontecia? Chegava no fim de ano, nós sempre tinha aquele problema. Chegava no inverno, não tinha para quem vender o gelo. Chegava no verão, não tinha gelo suficiente. Aí eu tive uma baita ideia de comprar meio truque de gelo de Porto Alegre. Que é isso? Foi uma ideia boa por isso. Foi mesmo? Só o problema foi na hora de guardar ele. Não tinha lugar. E aí? E metade ficou fora dos freezer. Lembrando que gelo derrete, né? Ainda mais no verão. E aí foi um desafio aí também. Chegou a tomar prejuízo? Empatamos. Empataram. Já não tinha muito lucro, ainda empatamos. Menos mal, né? Mas na verdade, por 2 anos, se empatava era lucro, né? Sim, porque não deixava os clientes satisfeitos, pelo menos, né? Não dava margem para buscar em outro lugar. Isso. Era essa a tua estratégia? A ideia não era perder ninguém, né, de cliente. Porque depois para reconquistar, o trabalho é o dobro, né? Aí então, em 2014, eu liguei para esse meu sócio que estava nessa outra cidade e eu disse para ele, olha, vou vender fora tudo aqui. Tá ficando louco? Ele me disse, não, porque agora que vai engrenar. Não, vamos vender fora tudo que tem de máquina. Eu falei para ele, eu não quero mais trabalhar nesse sistema. Nós temos que resolver, porque dessa maneira é muito difícil, é um desgaste muito grande, né? E aí, então, como é que vamos fazer? Não, deixa para mim. Eu tenho as máquinas vendo, com a promessa de um outro fabricante de gelo me vender uma máquina maior. Aí nós íamos sair na época nós estávamos em 600 quilos já de gelo, para 3 toneladas. Opa! Conversei com o cara, você me vende a máquina? Não, tudo certo, vem aí com o dinheiro que nós fizemos um negócio, né? Vendi minhas máquinas, liguei pro cara, tô indo aí amanhã, vamos fechar o negócio, tal. Não, tudo bem. No final do dia, assim, eu lembro que era um calor, já tava na boca do verão ali, para entrar a temporada. Ele me liga, cabeça, quando é que tu vai vir aí e tal? Cara, eu vou vir aí amanhã para nós fechar o negócio, depois vamos ver como é que vamos fazer a retirada dela. Mas nem precisa, cara. Tô vendendo essa máquina aqui, o cara tá carregando ela no guincho agora, que tem indo lá pra Torres. Eu disse, não, eu não acredito. Eu já tinha vendido as nossas. E agora? Por toda aquela temporada, nós comprávamos o gelo de outra marca, abria o pacote, embalávamos no nosso. Toda a temporada. Não sobrava nada, era só despesa, correria. Mas só para manter os clientes. Só para manter os clientes. Então apareceu pouca raiva que deve ter dado. Raiva, mas não desânimo. Sim, mas como é chato, né, as pessoas não ter palavra, né, cara?
Eu penso que hoje ele teve uma certa preocupação em daqui a pouco a gente incomodar ele em alguns clientes, porque não era próximo, né, a empresa. Sim. Eu até entendo ele, sabe? Mas não era isso que ia acontecer, né? E na verdade nós íamos ter uma parceria, né? Sim, um poderia ajudar o outro. O outro, isso. E por coincidência do destino, anos depois, eu acabei embalando gelo para ele. Capaz. Embalando gelo para ele. Uma temporada toda. Ele não tinha condições de produzir. De produzir o suficiente para ele, não. Mas atendi ele bem, recebi ele bem. E aí, essa temporada tu empatou. Para quem tá nos assistindo, lembrando que no inverno o cara sobrevive para ver se ganha dinheiro no verão, né? Então o negócio tem muito dessa coisa. Exato. Tanto que tu acabou buscando outros itens. Outros itens. Né? A venda. Isso. Além da fabricação de gelo, nós temos a distribuidora de alimentos também. Né? Uhum. Então, em março de 2014, apareceu uma máquina em São Paulo, em Itaquera. Aí comecei a conversar com o pessoal, mas era tudo por e-mail, Nextel na época, era bem difícil, assim. E aí o cara, eu vendo a máquina, gaúcho, eu vendo, mas eu quero que a minha fique pronta antes e tal. Cara, mas me vende ela na temporada ainda, que eu te pago um pouco mais. Não, tu vai ter que esperar, Em abril, eu fui para lá buscar a máquina. Foram 3 noites e 2 dias em cima no caminhão. Foi de caminhão para lá? Fomos de caminhão, 2 motoristas e eu. Aí se revezava. E, assim, Mas tu chegou lá, teve que desmontar a máquina? Não, ela era em conjunto completo inteiro. Uhum. E só que eu falei para os motoristas, gente, nós estamos indo para lá, né? Mas se for barra pesada, vamos dar meia volta, vamos embora. Eu falei, não, porque eu não sei onde é que é o lugar lá. E nem eles sabiam, né? Pegamos um chapa lá, daí o cara, eu sei chegar até nesse posto de polícia. Ele falou, esse endereço eu não conheço. Ai, pensei, deve ser uma bocada. Aí o cara deve ter uma indústria grande também, eu fiquei pensando, né? Ter uma máquina, né? 1 tonelada dia, a máquina. Lá lá. Aí o cara apareceu lá com uma Fiorino caindo nos pedaços. Ai, meu Deus, eu pensei, tô lascado de novo. E aí? Fomos até lá, gaúcho, a máquina é assim, entra água aqui, a energia entra aqui, o gelo cai aqui é o gás, aqui e tal, aqui não sei o que e tal. Só que tem uma coisa, antes de tu me mandar o dinheiro, eu não vou te liberar a máquina. Tá ok, eu espero, então vamos lá. Na época era TED, não tinha Pix, né? Uhum. Liguei pro meu sócio, pode fazer ali o depósito aí que tá tudo certo, tô aqui. E não entrava o dinheiro, o cara do banco se enrolou, não fez o TED. Não fez? Na hora lá, não. E o cara entrava na gerência, não entrava o dinheiro, aí eu ligava pra cá e o meu sócio ligava pro banco e assim. Aí demorou acho que cerca de 1 hora para resolver. E aí conseguimos resolver, voltamos, retiramos a máquina, carregamos e viemos embora. No dia do meu aniversário eu cheguei na empresa, dia 15 de abril, com a máquina. Pensei, vamos botar a rodar esse negócio. Eu já tinha feito espaço, tudo lá. Era um corredor assim para entrar na indústria lá. Que era o espaço que a prefeitura tinha te cedido. Isso, que era o espaço que a prefeitura tinha cedido. E aí nós já tínhamos conseguido uma sala ao lado, que tinha mais 60 metros quadrados, dava uns 120 metros quadrados. Para estocar. Nós tínhamos outros produtos também, né? Uhum. E aí, na época, nós compramos uma câmara fria da época do Rittler, acho que era mais velha que... Nossa senhora, acho que veio da Segunda Guerra pra cá, acho. E aí, conseguimos reformar ela, fizemos o que deu pra fazer e aí eu comecei a estocar o gelo aí, né? Ligamos a máquina e eu lá com o celular filmando, agora vai cair gelo. A máquina fez um ciclo e nada. Não pode. Fez outro ciclo e nada. Aí eu tenho uma coderada, fui lá, comecei a olhar, liguei pro cara, a máquina não tá funcionando. Não, vou te mandar os manual, a máquina tem 10 anos de uso. Na verdade era de 84. Tinha 30. Meu Deus. E nada fazer funcionar. E nós sem recurso. Já tinha esgotado tudo que era recurso e tudo que era parente que podia pedir também. E aí, homem? Aí eu me vi na obrigação de ligar na empresa que fabricava a máquina. Manda alguém pra cá, tô com uma máquina de vocês aqui, o negócio não tá funcionando. Aí mandaram, no dia seguinte veio o pessoal da assistência, olharam, a máquina tinha vazado todo o gás pelo caminho. De lá até aqui, porque o pessoal lá não soube fazer o procedimento correto. Mas, enfim. Vamos dar um jeito de botar a rodar, né? Pegamos mais uns torques emprestados lá, botamos umas cargas de gás lá, eu lembro na época deu R$3.000. Era uma fortuna pra mim, né? Uma fortuna. Botamos lá a rodar. Aí começa a fazer gelo.
Ah, eu tava feliz da vida, né? Agora sim! Agora vai! E quem que embala tudo esse gelo agora? E aí, homem? Aí sim, aí tudo na mão. Caía num recipiente, Encheu só. toda vez que caía o gelo, bom, aí eu tentava me organizar, né? Aí, logo em seguida, esse meu sócio então vendeu a casa de lanche e veio. Né? Veio, tu meter a mão. Isso aí. Então aí nós já dividíamos as tarefas, ficou um pouco mais fácil. Mas era tudo manual, né? Sacava tudo manual. Aí passou um período aí, nós decidimos separar a sociedade. Ele botou de novo outra casa de lanches na cidade lá, de Encantado. Aí, né? E eu fiquei no gelo, e então foi que a Josi veio trabalhar comigo. Foi fácil tirar ela do emprego? Na verdade não foi difícil. E assim, nós tínhamos uma convicção que ia dar certo. Não tinha dúvidas, assim, sabe? Então nós, vamos lá, vamos trabalhar. É isso que nós temos que fazer agora. Nós temos E aí tu comprou a parte dele. Isso aí. A Josi comprou a parte dele na época. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tava mais quebrado que a luz terceira. Você tinha dinheiro guardado? O fundo de garantia, né? O acerto, tudo, e vamos lá, né? Botei fé que ia dar certo e estamos aí, né? Aí trabalhamos 1 ano com essa máquina. Aí eu olhei pra ela e disse assim: Morzão, vou vender essa máquina fora. Tu tá ficando louco. Tu trabalhou 1 ano só. Por que não sei o quê? Vou vender. Botei a venda. Aí eu anunciei ela, ó. Dá. Aí apareceu uma máquina, essa produzia 3 toneladas aí. E aí eu pensei, Dia. Eu tava de uma e ia pra 3. Ah, eu vou ter que dar um jeito de comprar essa máquina. Tem que dar um jeito. Liguei pro pessoal, essa máquina aí e tal, assim. Não, nunca trabalhou. Como nunca trabalhou? Não, mulher me contou uma história triste lá, que separou do marido e tal. Ó, eu vou ir ver ela, mas se eu perder a viagem, eu vou ter que cobrar combustível. Disse, pode vir, velho. Levei o técnico junto. 0 bala a máquina. Zero, desmanchada. Nunca tinha rodado. Ah, eu já fiquei louco, né? Vou ter que dar um jeito de comprar essa máquina. E aí os caras tentavam comprar dela e não se acertavam em preço e tal. Aí eu lembro bem que eu caminhei lá um financiamento do governo federal lá, 60 dias me enrolaram e não me deram dinheiro. Não tinha condição de pagamento. Eles te avaliaram como incapaz de pagar. Exatamente. E aí então isso foi em 2015 já, né? Aí então eu consegui recurso no outro banco. Fui pra lá. Aí se tu me pedir assim, mas como é que era o teu planejamento pra pagar? Não tinha. Eu só pedi 60 dias pra primeira parcela. Né? Aí tô lá na capital pegando a máquina, carregando ela no guincho. O pessoal da EPTC queria me multar, porque assim, liberou o valor no banco numa sexta-feira. Assinamos o contrato. Quando nós chegamos em Canoas, que a máquina estava em Porto Alegre, meu cunhado e eu, a mulher do banco me liga: Anderson, eu tenho que fazer o TED, senão não dá mais. E eu ligava para a mulher e ela não me atendia, para saber se a máquina estava ainda lá ou não. E eu, o que eu faço? Eu disse: faz o TED. E chegamos lá, o negócio fechado. Como assim? Tava fechado. A porta tá fechada. Tu pagou, não tinha ninguém lá. Não. Aí que pavor, hein? E o meu cunhado, pra me dar uma forcinha, cunhado, acho que te passaram a perna. Eu disse: cunhado, me faz um favor, me arruma um lugar pra estacionar a caminhonete. Cheguei lá, bati. Aí a pouco abre uma frecinha numa galera. Cara, tem uma máquina de gelo aí dentro? Tem, diz ele. Então agora tu liga pra dona, eu lembro o nome dela, Simone, até hoje eu lembro o nome dela. Liga pra Simone que eu vim buscar a máquina. Aí foi uma correria de guincho, de muque. Aí a IPTC queria me multar porque era lá perto do centro histórico. Aí eu pedi ajoelhado pra eles, que eu era de fora. Aí acho que ficaram com pena de mim. Mas te ajoelhou mesmo? Não me ajoelhei, mas eu pedi por favor que me desse um tempo. Porque... De ti eu não duvido. Não. Mas se precisasse eu ia fazer, né? Aí carregamos a máquina e fui embora. Aí eu lá carregando a máquina, me liga um cara lá do Paraná e me disse assim: cara, eu vendo chip de celular e queria botar uma fábrica de gelo, o que tu acha? Cara, eu acho que é uma boa. Eu falei pra ele: eu tenho uma máquina pra ti aí, né? Ele viu o anúncio, né?
sábado que vem eu tô vindo aí ver tua máquina. Ele me disse, não, pode ser. Aí, isso aí não vai vir, né? 1.000 e poucos quilômetros. Sábado de manhã chega o cara, ó. Ele mais 2 amigos. Verdade. Ô, Gaúcho, como é que tá? Não sei o quê. Cara, bem gente boa, o Alexandre, né? Aí, fizemos uma amizade depois até. Olhou minha máquina, como é que funciona? Assim. Cara, quanto é que tu me faz à vista? Bate, cara, eu não posso baixar nada. Só, eu comprei essa outra máquina aqui, vou instalar agora, né? Toco o dinheiro e tal. Pra ele, né? Posso baixar, né? Eu falei, se não quiser ela, deixa ela aí, eu instalo a outra do mesmo jeito e tal. Tem outra sala aí do lado agora. Tomara que goste. Aí, calma, me fala a diferença e tal, não sei o que. Bah, cara, deixa eu ver, vou falar com a Josi então, né? Falei com ela e tal. Ah, cara, olha, eu consigo te baixar R$1.000. Eu falei, pra te ajudar no frete, mais que isso não tem como. Mas se ele me dissesse assim, ó, baixa mais 2, eu baixava. Aí, então tá bom. Na quarta-feira ele me depositou o dinheiro e no outro sábado veio um muque buscar ela. Ó, Tudo fechadinho, assim. deu sorte. E já instalamos a outra, botamos rodar. Saiu rodando bonito. Zeradinho. E aí já estruturamos um pouco melhor lá pra poder sacar. Não, era a mão ainda. Sacava a mão ainda. Tudo na mão. Aí 3.000 quilos de gelo na mão, na concha. Pesava um pacotinho. Vixe. Isso foi em 2015. Aí passaram-se mais 1 ano, 2. Aí eu falei pra ela, agora nós vamos ter que construir um lugar. Nós já tínhamos 2 câmaras frias, né? Não, mas de novo não. Esse homem não se pega. Aí botamos lá na meta que nós ia fazer um espaço para nós. Aí conseguimos mais um auxílio do poder público lá e começamos a erguer a nossa construção. Conseguiram o terreno? Conseguimos o terreno e a construção por nossa parte. Né? Aí nós Foi quando tu te desfez da casa que vocês tinham? Não. Na época a gente se desfez do carro. Do carro. A gente tinha o carro, vendia o carro. Conseguiu linha de crédito para construir? Consegui uma parte em linha de crédito, uma parte daí então já tinha um pouco de recurso nosso, porque deu de 2015 a 2017, foi mais ou menos esse período aí, então a gente conseguiu recolher um valor, né? Mas ainda andava com uma caminhonetinha pequena, ainda tinha toda essa dificuldade. Sim. Aí, e eu, como era um pouco ansioso, eu gostava de que as coisas andassem no meu ritmo. Um pouquinho mais rápido. Aí, então, eu acabei construindo o pavilhão e comprando um caminhão. Tudo ao mesmo tempo. É peitaço, velho! Vamos lá de novo. Né? E o cara do banco não me entendia. Eu explicava pra ele, ó, vou fazer assim, o cara do banco, mas não sei. Eu vou mandar, vamos ver o que os caras vão responder. Mas tu quer que eu vou junto contigo, eu vou lá, eu falava pra ele, eu explico pra eles também e tal. E compramos as placas solares também. Junto também. Tudo junto, um pacotão. Né? E o pessoal duvidava da gente, né? E vai quebrar. Vários relatos. Esse cara aí só quer o terreno, aí não vai construir nada. Vários relatos. Depois que vieram falar pra nós. Ah, sim. Ele vai pegar o terreno, vai deixar aí, depois vai ficar, né? E ao invés, não, nós somos um dos primeiros que conseguiu o benefício lá do terreno para construir. E fomos tocando. E deu tudo certo nessa construção, nessas placas solar, nesse caminhão? Não, as placas solar deu um pouco de problema. O pessoal, na época, deu um desencontro de informações que autorizaram a operação lá do CRET, e depois aí acabou que não bateram o martelo. E nós já tínhamos assinado o contrato e queriam multar nós por desistir do negócio, né? Capaz. Mas assim, ninguém teve culpa na história. Foi só um desencontro de informação mesmo, né? Que acontece, né? Tá, e aí? Aí eu tive que ir lá resolver. Não, aí eu fui pro banco resolver. E conseguiu outra linha. Chamei o gerente, chamei o cara que cuidava da nossa conta, foi uma salinha lá, expliquei para eles a situação e que eles podiam ficar tranquilos, que a gente ia honrar com a nossa parte. E que se eles quisessem vir nos visitar, a gente estava na construção. E foi o que eles fizeram. Eles vieram, eu ajudava na obra lá também, na empresa, né? E eu lembro um dia lá, tava lá, amarrando ferro lá, fazer o piso lá, e chegou lá o gerente, bonito teu pavilhão, né, e tal. Obrigado. Falei. Aí ele ficou olhando, disse, tem algum problema? Não, tá vendo onde é que nós vamos prender as placas? Ele falou. Quase. Aí tirou um peso. 1 tonelada das costas, né? Porque além de nós não conseguir comprar as placas, ia ter que pagar uma multa ainda. Ia ficar ruim daí, né? Sim. E aí, aí liberaram, aí deu 100%. Mas aí nós tínhamos um problema de energia lá, né? Elétrica nesse pavilhão novo. Por quê? Porque nós precisávamos mais... nós tínhamos muita demanda e não tinha carga suficiente.
A rede não tinha essa carga. Exato. Teve um fim de ano lá que nós fritou todos os fios da empresa. Eu fiquei com uma máquina parada 1 ano lá dentro, sem poder ligar ela. 1 ano? 1 ano. Sem poder ligar a máquina, que não tinha como fazer ela funcionar. Porque não tinha energia elétrica. E aí, como é que arrumava isso? Aí, então, enfim, nos mudamos, né? Aí nós seguimos com a máquina aquela que eu tinha comprado na capital. E eu inquieto. Para variar um pouquinho. Aí eu olhei para ela de novo. Comprar mais uma máquina. Não, eu falei para ela, vamos trocar esse caminhão. Caminhão. Era o caminhão mais velho, né? E ela, não sei o que e tal. Aí na época tinha uma concessionária que era assim, tu chegava lá com o caminhão, eles te davam em dinheiro e tu financiava todo o caminhão novo. Beleza. Pensei, vou fazer esse brick aí. Aí comecei a ir atrás para consultar valor e tal. Mas não tava muito se acertando. Que não queriam pagar muito da minha caminhonete naquela época. Aí uma noite eu lá matutando. Eu pensei, eu vou ligar para um concorrente meu. Eu disse, pessoal, como é que vocês estão aí? Estamos mais ou menos. Separamos uma sociedade aqui. Tinha uma caminhonete para entrega, não tenho mais. Tava precisando comprar uma. Você não quer terceirizar a produção? Eu falei. Eu tenho um caminhão para vocês. Pode ser, dizer. Vem aí, vamos conversar. Fui lá. Dei a caminhonete velha que eu tinha. Peguei a máquina que eles tinham de gelo no negócio. Tá. E começamos a terceirizar para eles a produção. Agora tu tava com 2 máquinas fabricando para ti e para eles. Isso aí. E era esse mesmo que outra vez vendeu a máquina para ti? Não, era outro. Era outra pessoa. Aí então, só que o que acontecia? Essa máquina que eu comprei deles era maior que a minha, né? E aí eu não tinha energia para tocar a máquina. Aí, então essa máquina ficou 1 ano parada lá até eu conseguir resolver a questão. Então tu tinha que dar conta da tua produção e da do outro com a máquina que tu já tinha, que era 3 toneladas dia. Isso, nós viramos 80 noites aí, nós dois. Direto? 80 noites, porque sempre tinha que ter alguém para estar ensacando. Não, aí nós já tínhamos uma estrutura um pouco maior, que tinha um reservatório, a cada 3, 4 horas nós tínhamos que ensacar, porque daí ele enchia. Então a gente descansava 3 horas, trabalhava mais 2 horas e meia, 3, descansava mais 3, e assim ia. Dia e noite. Turno de 3 horas. E os dois? Sim, nós dois era de dia e de noite. Tocava tudo. Direto. E aí então... 80 dias, caramba. 80 noites. Dia e noite, 80. Que é basicamente a mais correria do verão, né? Esses dias aí. Mas cumprimos. Cumprimos com a nossa obrigação, né? Que era o mais importante. Com a tua palavra, tua promessa. Mas aí então, eu já havia vendido minha casa junto aí também, né? Para construir uma outra. E aí, quando vocês estavam morando na indústria. Morando na indústria. Isso. Dormia no chão lá no escritório. Que o período era 6 meses, depois deu uma prolongada para 2 anos e meio. Um atrasinho de nada. Veio a pandemia e tal. Veio a pandemia aqui, né? E aí então, consegui resolver esse meu problema da energia elétrica. Demorou bastante, né? Mas conseguimos resolver. E aí começamos a pegar mais clientes, aí a empresa começou a decolar. Mais terceirizados. Estamos falando de quantos anos? Até poder dizer que ela... 2019. Isso deu 7 anos, desde que foi iniciado. 2012 a 2019. Foi rápido, né? Para quem está dentro da realidade, sofrendo, né, com as dificuldades, não. Mas para quem olha de fora, para chegar num... E sempre sem dinheiro. Dando jeito, assim. Quais foram os segredos desse empreendedorismo todo, de toda essa história? Primeiro, bastante fé, né? Primeiro passo. Segundo, eu costumo dizer, nada supera a persistência. Falei para ti antes. Né? Nada supera a persistência. Então, em momento algum, e a Josi também não, nessa caminhada toda, nós pensamos, vamos parar. Nunca. Eu sempre dava um jeito. Se não vamos por aqui. E isso, para quem é empreendedor, quem está no negócio não consegue pensar fora da caixa.
E o empreendedor precisa pensar fora da caixa. E era assim que muitas vezes eu achava um caminho, uma solução, alguma coisa. Porque tinha uma teimosia, né? Que virou persistência. Eu quero, não tem como, mas vou do outro jeito, não dá. Teu cérebro não dá aqui. Isso. Eu por várias vezes pegava uma folha e ia rabiscando. Aqui, eu vou pegar o dinheiro do caminhão aqui agora, então eu vou fazer isso, não vai dar, então eu vou fazer diferente. E aí, então, quando eu peguei essa empresa para terceirizar, eu pensei, bom, com o lucro que eu vou conseguir pegar aqui, eu boto aqui, e assim ia indo, sabe? E aí a gente foi desenvolvendo bem. E além de desenvolvendo bem, a gente foi melhorando e aprendendo, né? Uhum. Que é muito importante. E como eu falava para ti antes também, né? Nós temos que ser os resultados nossos, não dos outros, né? E hoje a gente chegou até aqui, tem empresas maiores que nós, tem menores, tem uns que foram mais fáceis, outros mais difíceis, mas se a gente chegou até aqui é porque a gente teria que estar nesse momento, e acima de tudo foi por o suor nosso, né? Nós não pisamos em ninguém, não deixamos ninguém para trás. Não passou a perna? Nada, em momento algum. Antes de tirar a gente ajudava. Por várias e várias vezes, o pessoal às vezes atrasava um pagamento e nós mesmos precisando, não, vamos lá, como é que tu consegue? Não, vamos te apertar, vamos dar um jeito e tal. Várias situações, sabe? Que uma delas é essa que eu falo. E aí então começamos a nossa obra lá em casa também, então tudo meio que junto, assim. Sempre fui meio que fazer as coisas meio que no amontoado, assim, né? E... Linda casa, inclusive, parabéns. Obrigado. E a gente ficou muito feliz que vocês vieram. E que baita surpresa, né? Eu nunca imaginava. Porque aí então entramos na era da pandemia, né? Uhum. E a gente foi também se virando como podia, sobrevivendo aí, né? E aí então, ano passado, eu olhei para ela de novo e eu disse, vamos vender fora essas máquinas que nós temos aqui. E aí? Outro peitaço. E vendi. Vendeu as duas máquinas? Vendi fora. E aí fez o quê? Comprei uma que produz o dobro. Uma só agora? Uma que produz o dobro. Produz quanto? 9 toneladas? Não, mais. Essa eu vou deixar em segredo, porque quando eu trocar ela, eu vou vir aqui e vou dizer que eu produzia tanto. E aí, então, hoje nós estamos com 5 pessoas tocando a empresa, né? Atendemos 22 municípios com entrega própria, logística própria e... Fora a distribuidora de alimentos, né? Fora a distribuidora, que é pepino... Toda a linha de conservas, pescados... Batata pré-frita, salmão... Peixe em geral. Tilápia, isso. E terceirizamos para mais 3 empresas. O gelo também, 3 marcas. Então, com a nossa empresa, são 4 marcas que nós embalamos. Hoje, graças a Deus, junto com essa máquina que eu troquei o ano passado, nós compramos uma empacotadora automática. Não precisa estar. Acabou a função. Essa aí comemoraram bem, hein? Bastante. Muito. Trabalho de 2, 3 pessoas caiu para uma pessoa. E custo-benefício também. E fora a qualidade. Né? Qualidade é muito superior aí agora também. De tudo que vocês já passaram, o que vocês pensam que foi o mais desafiante? Quer falar? Eu acho que foi o início, né? Eu não estava na sociedade, mas eu acompanhei. E daí o Anderson disse, foi começar do menos, né? Do negativo. Então isso, para quem está começando, é uma grande oportunidade de parar mesmo, sabe? Porque é muito desafiador. É muito... Um pouquinho mais para cá. É muito, muito pesado. Então... Eu, tipo assim, tenho muito orgulho dele ter persistido e ter continuado, né, a trajetória. E hoje ele é um baita cara. Vocês, né? É, isso aí. Crescemos juntos. Dá pra ver que a tua admiração aumentava a cada momento, a cada dificuldade, né? Isso aí. Legal demais, gente. E aí, então, como eu sou movida a... Desafios. Em maio desse ano eu descobri um câncer, né? Que a gente tá
tá tratando, né? E então, o Rafa tá de prova aqui que eu tô passando pelo tratamento nesse momento, né? E graças a Deus tá superando, né? E ele tá de prova aqui que é a mesma pessoa que eu era antes do tratamento para agora, na verdade não é a mesma pessoa, né? Melhor ainda. Melhorou. E eu queria deixar aqui registrado toda a força que eles estão me dando aqui, a Vital, família Vital está me dando. É bem importante nesses momentos. A dificuldade às vezes afasta muitas pessoas, amigos, né? E a gente percebe quem está conosco, não para te ver sofrendo, para te erguer, né? E eu queria dizer também que quem passa por esse tipo de desafio na saúde, para não baixar a cabeça. Porque às vezes vem para ensinar mais do que para te levar embora, sabe? Lógico que o início é impactante, é desafiador, são várias dúvidas, uma árvore de perguntas que a gente tem na mente, né? Mas a gente sempre tenta levar a coisa pelo lado melhor, né? Para ver o que isso está te ajudando, né? E eu confesso que para vocês todos que estão nos assistindo, que isso veio para me ajudar muito no meu lado pessoal, espiritual, uma renovação tremenda. Parece que eu estou trocando a pele. Essa que é a verdade. E eu tenho um projeto que eu já conversei com o Rafa aqui, que eu vou voltar aqui para divulgar, em nome de Deus aí. Amém. Para ajudar as pessoas que passam por essa batalha aí, né? E levar conhecimento e mais tranquilidade para quem tá por descobrir isso ou que tá enfrentando isso. E Deus sabe o que faz, né? Essa que é a verdadeira questão, né? Eu só queria deixar também registrado aqui que o Rafael já conhece a história, mas eu gostaria de deixar registrado uma para mostrar minha admiração por Deus, que só tende a aumentar. Mas no dia que eu recebi a notícia, eu até me emociono um pouco, porque Deixa eu vir, irmão. os sinais, às vezes, a gente pensa que é bobagem, mas na verdade não é. Eu fui para a empresa, né? Meu pai e meu irmão, então, que iam me acompanhar lá. E eu estava sentado lá, acho que lendo um jornal lá na empresa. E a Josi, então, veio da indústria pro escritório. E ela assim, se abaixou do meu lado e um crucifixo que eu havia perdido, fazia nem sei quantos anos. Uma corrente que eu tenho. E aí, bom, eu pensei, Não tô sozinho. tô bem acompanhado. Mas esse choro não é de tristeza. Esse choro é de saber que tem um ser maior que tá te ajudando. Exato. Irmão, jamais entraria no assunto, tá? Mas não tem problema. Agora, eu preciso pensar para todo mundo que tá assistindo o que é a visão de um vencedor, né? Ele tem a notícia do câncer e ele tenta tirar lições positivas disso. Ele tem uma nova batalha, que não é uma batalha qualquer, que é batalhas do mundo do negócio, tu quebra e tu termina com o CNPJ, tu Faz outro. faz outro, fica com o nome sujo, passa por dificuldades. Mas essa batalha é a batalha da vida, né? E tu pega isso tão doloroso, tu e a Josi, e procura nisso lições para se tornar uma pessoa ainda melhor. Transforma. E para você que está assistindo, salva as devidas proporções, alguns vão ter desafios maiores, outros menor, mas historicamente, para mim, me parece que as pessoas que transcendem os seus desafios
São aqueles que pegam a sua cruz, seja no mundo dos negócios, na vida pessoal, e se dão o direito de olhar aquilo e dizer: o que isso aqui vai me melhorar? O que isso aqui vai me levar adiante? Então o Anderson tem um projeto aí de fazer movimento para ajudar a Liga do Câncer, está fazendo tratamento convencional, está buscando outros tratamentos e está descobrindo coisas muito interessantes, mas de qualquer maneira está deixando uma lição para todo mundo ao seu redor, de que quando a gente tem fé, a gente consegue se pôr de pé e ir para a batalha. Meu muito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos e principalmente a família Vital, não só Vital, porque é família mesmo. No momento que eu estava mais para baixo, eles que chegaram lá em casa muito animados, foi assim, vou levar pro resto da vida. Eu acho que são coisas assim que espontâneas que a gente vê que é verdadeira, né? E a gente foi com um mérito da minha esposa, que logo que soube já começou a organizar nos bastidores, que ela é assim, né? Corre que nem uma louca. Saudosa. Mas todas as pessoas que ela entrou em contato, todas queriam muito ir. E todas as pessoas tinham uma marca da tua pessoa nelas. Essas pessoas estavam prontas para abrir mão do horário, do tempo, fazer o sacrifício que fosse, porque tu deixou uma marca de homem sério, de pessoa digna, merecedora, de um amigo verdadeiro. Tanto tu quanto a Josi, tem sido um papel sensacional na tua história, né? Fundamental. E nesse momento não tem sido diferente, né? Ela que está ali aguentando os momentos de desilusão, os momentos que volta a acreditar e tudo aquilo. E vamos sair dessa de pé. Vamos, com certeza. E aí vamos voltar aqui para contar essa história melhor. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Coração. Amo vocês.